Você já se perguntou o que aconteceu nos 3 dias em que Jesus esteve morto antes de sua ressurreição? Descubra os mistérios por trás desse período enigmático em nosso novo vídeo. Prepare-se para explorar as passagens bíblicas que revelam insights surpreendentes sobre onde Jesus foi e o que ele fez durante esse tempo aparentemente invisível. Esteja pronto para mergulhar em uma jornada de fé, mistério e esperança, enquanto desvendamos um dos aspectos menos compreendidos da vida de Cristo. Não perca este vídeo que desafia as fronteiras da compreensão humana e revela a profundidade do amor divino. Houve um tempo quando os céus ecoaram com um propósito divino. Nas profundezas da eternidade, uma decisão transcendental foi tomada. O Pai enviaria seu Filho, Jesus, à Terra, não apenas como um simples homem, mas como o próprio Emanuel, Deus conosco. Esse envio tinha um propósito sagrado e eterno: reconciliar a humanidade com seu Criador, restaurando o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Assim, Jesus começou sua jornada terrena, nascido em uma manjedoura humilde em Belém, envolto na fragilidade da carne, mas irradiando a luz da divindade. Sua vida foi uma sinfonia de amor e compaixão, curando os doentes, consolando os aflitos e desafiando os poderes opressores com a verdade e a justiça. Contudo, o mundo nem sempre recebeu Jesus de braços abertos. Ele enfrentou oposição, incompreensão e traição, mas nunca se desviou de sua missão. Ele ensinou sobre o reino de Deus, mostrando através de suas palavras e ações o amor incondicional do Pai pelos seus filhos. Mas a maior prova desse amor veio através de sua morte sacrificial. Jesus foi crucificado, pregado em uma cruz entre 2 criminosos, como um cordeiro levado ao matadouro. No entanto, essa morte aparentemente vergonhosa foi na verdade um ato de redenção, onde o Filho de Deus carregou sobre si o peso dos pecados do mundo, oferecendo a todos a oportunidade de perdão e salvação. 3 dias depois, o túmulo vazio proclamou a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou dentre os mortos, triunfante sobre o poder do mal e da escuridão. Sua ressurreição é o selo divino em sua missão, a garantia da esperança para todos os que creem nele. Assim, através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus cumpriu o propósito eterno de reconciliar a humanidade com Deus, oferecendo a todos a promessa da vida eterna em sua presença. Mas o tema de hoje é de fato intrigante. Jesus morreu e isso está claro para todos. No entanto, até que ele ressuscitasse nos dando vitória sobre a morte, 3 dias se passaram. E a pergunta que ecoa em nossas mentes é para onde Jesus foi neste período, o que ele fez, com quem esteve. Essas perguntas serão respondidas agora. A história da morte e ressurreição de Jesus é central para a fé cristã e tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. De acordo com a Bíblia, após sua crucificação, Jesus foi sepultado e permaneceu morto por 3 dias antes de ressuscitar. Enquanto o mundo ainda estava envolto em trevas e luto pela morte de Jesus, algo transcendental acontecia em um reino além da compreensão humana. Nos 3 dias em que seu corpo repousava no túmulo, sua alma não estava confinada à escuridão da morte, mas livre para realizar uma obra divina. Os mistérios desses dias estão envoltos em uma aura de santidade e poder. Algumas passagens bíblicas sugerem que Jesus, em sua forma espiritual, desceu às profundezas da terra, proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte. O Novo Testamento oferece algumas pistas sobre o que aconteceu durante esses 3 dias. Uma passagem frequentemente citada é 1 Pedro 3, de 18 a 20, que diz: Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os que noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Esses versículos sugerem que, durante os 3 dias em que Jesus esteve morto, ele pregou aos espíritos em prisão, possivelmente uma referência aos espíritos dos pecadores que viveram antes do dilúvio nos dias de Noé. Essa interpretação sugere que Jesus usou esse tempo para proclamar sua vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a oportunidade de arrependimento até mesmo àqueles que viveram antes de sua encarnação. Outra passagem frequentemente citada é Efésios 4, de 8 a 10, que diz: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas,
Levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, que significa subir, senão que também desceu às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esses versículos sugerem que, após sua morte, Jesus desceu às regiões inferiores da terra antes de ascender ao céu. Esta descida é frequentemente interpretada como Jesus libertando aqueles que estavam cativos, possivelmente uma referência aos justos do Antigo Testamento que aguardavam a redenção prometida. Essas interpretações não são unanimemente aceitas e há diferentes pontos de vista dentro do cristianismo sobre o que exatamente aconteceu durante os 3 dias em que Jesus esteve morto. Alguns interpretam essas passagens de maneira mais simbólica, enquanto outros as entendem literalmente. O que é comum a todas as interpretações é a crença na vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, e sua capacidade de oferecer salvação e redenção a todos que creem nele. Essa jornada para os abismos espirituais pode parecer enigmática e incompreensível, mas é parte essencial do mistério da redenção. Enquanto seu corpo jazia na escuridão do sepulcro, Jesus estava ativo, realizando uma obra espiritual que ressoaria através dos séculos, oferecendo esperança àqueles que estavam perdidos e cativos. Esses 3 dias não foram apenas um intervalo entre sua morte e ressurreição, mas um período de triunfo sobre as forças do mal, um momento em que o próprio Filho de Deus desceu às profundezas para proclamar a vitória do amor divino. É um mistério que transcende nossa compreensão finita, mas que ecoa com poder e significado através das páginas da história sagrada. À medida que chegamos ao fim desta jornada de descoberta, quero encorajá-lo a continuar explorando as verdades eternas encontradas nas Escrituras Sagradas. Que este mergulho nos mistérios dos 3 dias de Jesus entre sua morte e ressurreição tenha despertado sua curiosidade e fortalecido sua fé. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador e educativo sobre a Bíblia e a vida de Cristo. Ao se inscrever, você não só estará atualizado sobre nossos próximos vídeos, mas também fará parte de uma comunidade comprometida em buscar a verdade e crescer espiritualmente juntos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de conhecimento e fé. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.